Todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bereno de Verdade e hoje, para a glória de Deus, nós iremos concluir o penúltimo livro do Antigo Testamento, ou seja, a leitura do profeta Zacarias, capítulos de número 11, 12, 13 e 14. E se assim amanhã Deus nos permitir, nós iremos concluir também a leitura dos 4 capítulos do profeta Malaquias. Seja como for, eu sou muito feliz por mais um ano, mais uma meta prestes a ser alcançada e conquistada, com muita dedicação, com muito esforço, com muita luta, com muitos obstáculos também, diga-se de passagem, é bem verdade, mas tudo isso faz parte, meus irmãos? Porque o próprio Jesus, ele nos diz em João, capítulo 16, versículo de número 33, essas coisas eu vos escrevo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Salmo 34, verso 19, o salmista Davi diz assim: muitas, não poucas, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Então eu louvo a Deus por nós estarmos aqui na reta final, e por você, meu irmão, que está perseverando, minha irmã, você que está aí um pouquinho atrasado, mas também não desanima, vai até o final. Eu tenho certeza que o desejo do meu coração é sempre esse, ativar um gatilho, ativar uma fagulha, para que isso venha se tornar um hábito intrinsecamente da sua vida, na leitura, no estudo, na meditação, na examinação, para que você venha sair da superficialidade, sair do raso e se aprofundar a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada semestre, a cada ano, em nome de Jesus. Seja como for, vamos à leitura. Capítulo 11 do profeta Zacarias. O subtítulo diz: o castigo dos impenitentes. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, falai, porque os cedros cairão, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque ei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não tereis mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um, na mão do seu companheiro, e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Eu apacentarei as ovelhas, na matança dos pobres, as ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 vacas, e uma chamei Suavidade, e a outra chamei Laços, e apacentei as ovelhas, e destruí os três pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. O que for destruído, seja. Os que restarem, comam cada um da carne da sua companheira. Eu tomei a minha vara, a suavidade, e a quebrei, para desfazer concerto em que eu tinha estabelecido. Eu falei vaca, mas é varas, tá? O versículo 7 aqui, ó. Eu apacentei as ovelhas da matança e as pobres as ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, ratificando o versículo 7. Uma chamei suavidade e outra chamei laços e apacentei as ovelhas. E aqui ele torna a dizer, por isso que eu vi que eu tinha falado errado aqui, ó. No versículo 9, ó. Eu disse: não apacentarei mais, a que morrer morra, a que for destruída seja, e as que restarem, com cada uma a sua carne como a companheira. Tomei a vara da suavidade, a vara, e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos esses povos. Foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, e me guardavam que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, se não, deixai-o. E pesaram os meus lábios 30 moedas de prata. E o Senhor, pois, me disse: arroja isto ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara
laços para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Capítulo 2. A destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando o cerco contra Jerusalém, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os carregarem, e com certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ele todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entregue a gavelas. E a direita e a esquerda consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltado acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e os dentre eles que tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, e como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá que, naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, e quem transpassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adadrimon, no vale de Megido. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, as suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e as suas mulheres à parte. Capítulo 13, dando continuidade. Naquele dia haverá uma grande fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra e os nomes dos ídolos, e dele não haverá mais memória. E também farei sair a terra dos profetas e dos espíritos da impureza. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em o nome do Senhor. E seu pai e sua mãe e o geraram, os transpassaram, quando profetizar. E acontecerá, naquele dia, que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos e para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá: elas são as feridas com que fui ferido em casa dos meus inimigos, dos meus amigos, desculpe. O pastor ferido, o juízo final e a exaltação da igreja. A espada ergue-te contra o meu pastor, contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas,
mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá que em toda a terra, diz o Senhor, em que duas partes dela serão extirpadas e espiarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, Senhor é o meu Deus. Perceba que Jesus ele vai usar esse texto, que ferindo o pastor das ovelhas, as ovelhas iriam se espalhar. Quando ele vai ser capturado, ele vai preparando os discípulos, né, que vai chegar no momento que Judas vai trair, ele fala, não, esse momento é necessário para que se cumpra a profecia. Todas as profecias apontando para Cristo, para o Messias, para o Yeshua HaMashiach, para o Salvador ungido, para o Jesus Cristo, todas elas do Antigo, do Novo, que apontavam assim, para o seu nascimento, que apontavam para o seu desenvolvimento, o que ele ia comer, a maneira que ele ia se vestir, para o seu sofrimento, quando a gente fala paixão, paixão é sofrimento, paixão e morte se cumpriram. E aqui, para que se cumprisse justamente quando ele é preso, quando ele é ferido, todas as ovelhas elas se dispersam. Perceba que naquele dia, quando Herodes ele começa, Pilatos, começa a dizer, né, a quem quer que eu soltem? A quem vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Jesus, o rei dos judeus? Aquela multidão, eu não consigo acreditar que dentro daquela multidão não teve nenhum ali que foi beneficiado pelo Senhor, que comeu um pão, que comeu um peixe, de repente recebeu uma cura, ou na própria linhagem, na própria família, um filho, uma filha, um tio, uma tia, um irmão, irmã, que tenha sido beneficiado pelo ministério de Jesus. Por que eu digo isso? Porque no Evangelho de João, no capítulo de número 20, o texto diz que se todos os milagres que Deus realizara durante seus 3 anos e alguns meses aqui na Terra dos Viventes, nem mesmo todos os livros da terra seriam capazes de relatar. Então, no meio daquela multidão, aquele era um acontecimento histórico. Então, estava muita gente ali. Certamente, ali tinham pessoas que tinham sido beneficiadas. E eu não sei se elas gritaram, mas elas estavam ali também. Ou por medo, ou por omissão, elas não gritaram. Pedindo Jesus, Jesus. Não, eles quiseram o quê? Queriam que soltasse Barrabás. A multidão pediu, solta Barrabás, solta Barrabás. Então Pilatos pergunta, e o que quereis que eu faça com Jesus, o Cristo, o rei dos judeus? E aí a multidão grita, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então quando ele é ferido, né, as ovelhas elas se dispersam. É o cumprimento dessa profecia do profeta Zacarias. Eu vou ler de novo aqui, você vai entender. Ó. A espada ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Entendeu? Então vamos lá. Olha agora que coisa interessante. Ele diz que no capítulo 13, no versículo 9, que muitas vezes Deus vai permitir a prova. Como que o ouro é purificado? Como que a prata é purificada? No fogo. O fogo da provação, o fogo da luta, da dificuldade, da dor, da angústia. Eis que vem um dia do Senhor, capítulo 14, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, está de fronte em Jerusalém para o Oriente. Então esse texto aqui é o texto mostrando que quando Jesus voltar, ele vai pisar sim, na onde? No Monte das Oliveiras. E por que o Monte das Oliveiras? Ali era o lugar de oração dele. Monte das Oliveiras era o lugar onde ele tinha ali as oliveiras, também ali o Getsêmani, um lugar que Jesus tinha um hábito, a frequência de orar. Então o texto está dizendo aqui, ó, Zacarias capítulo 14, verso 4. E naquele dia estarão os seus pés, os pés do Senhor, os seus pés no Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes o terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então quer ver, ó, numa colocação rápida aqui, ó, Mateus 25, olha como fala do dia do Senhor, que é uma parte escatológica do primeiro dos evangelhos, na ordem aqui da Bíblia. Ele diz assim, ó: e quando o Filho do Homem vier, a sua glória,
todos os seus santos anjos com ele, então assentará o trono na sua glória. Então o que ele está dizendo aqui, que ele vai vir com os seus santos anjos, então virá o Senhor e todos os santos contigo, ó Senhor. É apontando para a segunda vinda do Messias. É esse apontamento aqui. E versículo 6, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espada, nem espessa, escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém as águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso, e o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon. Ao sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, ou seja, maldito, porque Jerusalém habitará segura. Essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, e a sua carne será consumida, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. E naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um a sua mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejarão em Jerusalém, e se ajuntarão em redor de riquezas de todas as nações, ouro e prata, e vestidos em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos machos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. Aleluia! E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. E se a família dos egípcios não subir, e nem vier, virá sobre ele a praga, que o Senhor ferirá as nações, se não subirem a celebrar a festa das cabanas. E será o castigo dos egípcios, e o castigo de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas. E naquele dia se gravará sobre as companhias dos cavalos: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. E panelas na casa do Senhor serão como bacias diante do altar. E todas as panelas de Jerusalém e de Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananita na casa do Senhor dos Exércitos, naquele dia. Então aqui nós concluímos o livro do profeta Zacarias de uma maneira maestral, onde mostrando e apontando para a segunda vinda de Jesus Cristo, onde ele falou que voltaria, e ele está voltando, e certamente ele vai voltar. O meu desejo é sempre esse, além das minhas leituras, além das minhas colocações pontuais, que você desperte em você, meu irmão, minha irmã, livre pensador, amantes das Santas e Sagradas Escrituras. Ah, mas eu já fiz um curso aqui e acolá. Meu irmão, eu não paro de estudar. Eu estou sempre aprimorando, sempre estudando, sempre preparando estudos, sempre preparando material. E, aliás, esse ano aqui, eu tenho preparado aí mais de 100 estudos. Esse ano eu vou começar a trabalhar mais esses estudos. Se você tem interesse de algum assunto específico, me procure. Eu vou começar a trabalhar eles e vou começar a passar para frente. Muito estudo, eu tenho muito estudo, muito material bacana sobre obreiro, sobre Santa Ceia, sobre dízimo, sobre oferta, a posição da mulher, a posição do homem, enfim, muita coisa, muita coisa. Eu vou começar a trabalhar isso em preço assim mais do que acessível, bem simbólico mesmo, só para a pessoa ter o material. E ainda ela pode receber por PDF se ela quiser imprimir. Enfim, o meu desejo é esse, que isso desperte em você um desejo maior de você se aprofundar e sair do rasinho, sair da superficialidade e mergulhar para águas profundas, para que você possa fazer essas comparações, para que você possa ter um entendimento melhor da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você agindo dessa maneira, meu irmão, nós estamos às vésperas aí de finalizar 2025 e às vésperas de dar entrada a mais um ano, que você crie esse hábito
de você mesmo ter esse hábito de ler a Bíblia Sagrada, de estudar, mas não apenas verbalizar, não apenas com promessas vazias, mas como dizem Jó 22, 28, embora seja uma fala de um dos amigos de Jó, mas é uma fala lícita e propícia para o momento, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Que você possa determinar isso para você, criar um hábito. O meu propósito pessoal é ler a Bíblia pelo menos 100 vezes, enquanto eu estiver aqui na Terra dos Viventes. Mas eu estou lutando para isso, e ano que vem começo tudo de novo. Não agora sim, dessa forma, acompanhando, vai estar gravado. Agora eu volto, quando eu concluir a leitura aqui, eu estarei voltando com as minhas mensagens diárias, através dos áudios. Aí eu tenho um grupo, se você quiser entrar nesse grupo, será muito bem-vindo, pede o link, eu mando o link para você. Aí todo dia, eu de segunda a sexta, esse grupo eu mando mensagem, e na sexta-feira eu sempre finalizo com uma oração. Então de segunda a quinta eu trago mensagens de reflexões, mensagem curta, de no máximo 3 minutos, e sempre na sexta-feira eu finalizo com uma oração. É esse o trabalho para 2026, a direção do Senhor, e obedecendo a direção do Senhor, o que eu fiz aqui em 2025, inédito para mim, para o meu ministério, está aí no meu canal, Rômulo Lima. E aí se você quiser um apoio, continua seguindo aí a leitura, pega a minha força, 3 capítulos de segunda a sexta, 4 no sábado, 4 no domingo, ou tem os planos de leitura na Bíblia também, alternando novo e velho, velho e novo, mesclando os dois, enfim, seja como for, que isso possa aquecer o seu coração e que você possa elevar o seu nível de espiritualidade, que você possa elevar o seu nível de relacionamento com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e principalmente com a sua palavra, que é a nossa bússola, que é o nosso mapa, que é o nosso GPS, que é o nosso Waze, que é o nosso Google Maps, que é aqui que irá nos conduzir à vida eterna e à salvação. Amém? Eu quero orar por você, apresentando a conclusão da leitura do livro do profeta Zacarias. E amanhã, se Deus assim permitir, segunda-feira, iremos iniciar a semana concluindo a leitura do profeta Malaquias. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai que estás no céu. É no nome santo e glorioso de teu Filho amado Jesus, o nosso irmão mais velho, o Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido, o Nazareno, o Filho de Deus, o Deus conosco, Emanuel. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero te louvar, te glorificar, te bendizer e te exaltar pela conclusão do penúltimo livro da Bíblia na ordem da sequência que nós vemos a leitura. Concluímos os 27 livros do Novo Testamento e agora chegamos no 61º livro, que é o livro do profeta Zacarias, de número 61. Muito obrigado. Quanta coisa boa, meu Pai, o Senhor tem nos dado, relembrado, nos ensinado. Meu Pai, eu fico feliz pelos irmãos que estão lutando, pelas irmãs que estão perseverando, e que o meu desejo da tábua do meu coração é que isso venha se tornar um hábito na vida dos seus filhos e das suas filhas, e que eles possam incentivar outras pessoas a lerem, a meditarem, a estudarem, a examinarem as suas santas e sagradas escrituras. Pai, porque o Senhor mesmo nos disse que nós erramos por não conhecer as suas escrituras e nem o seu poder. Poder de Deus, em Mateus 22, 29. O Senhor mesmo nos instruiu, examinai as Escrituras, porque cuidar tem nelas palavras de vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam, em João 5,39. O Senhor mesmo diz, em João, aleluia, glória a Deus, capítulo 15, verso 7, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem vos será feito. O Senhor mesmo disse, em Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, verdadeiramente feliz, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Pai, que esse desejo, meu Pai, que essa chama não venha se apagar no coração do meu irmão, da minha irmã, do teu filho e da tua filha, do teu servo e da tua serva. Muito pelo contrário, que essa chama venha se aquecer e aumentar cada vez mais, e o fogo venha arder sobre o altar dessa vida em nome de Jesus. Muito obrigado, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te agradeço por tudo que és, por tudo que já fizeste, por tudo que tens feito e por tudo que certamente hás de fazer. Estende as suas mãos e toca aonde só o Senhor pode tocar. Fortalece, renove e aviva, vivifica e santifica, continua capacitando os teus filhos e dando vitória. Em nome de Jesus é a minha oração. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aquele que era e é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Muito obrigado pela conclusão da leitura do profeta Zacarias. Que Deus nos abençoe e que nós possamos perseverar até a conclusão do livro do profeta Malaquias amanhã, querendo o Senhor. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi mais uma leitura da Bíblia Sagrada, e que Deus te abençoe. Paz do Senhor.